A música foi resumida hoje a entretenimento, para tirar a gente da fossa. A música tem um propósito, tem uma serventia, ela é reflexo e ela é também proporcionadora de comportamentos. É o cara que imita a novela ou é a novela que imita a vida? São as duas coisas. Sim. Pergunta é, a indústria cultural é elitista? Produzir música talvez não seja para todo mundo. Como é que você vai determinar o que é ruim ou bom? Existe para que ela serve. Então, se ela tem essa serventia, cumpriu o papel, tá cumprido. Ah, tá, mas o funk carioca não tem progressão harmônica. Ela não precisa disso. Ela é menos por quê? Você vai falar, às vezes, com um cara mais purista, assim, um cara do jazz mesmo. Música eletrônica. Aí você pega esse cara do jazz e você vai em escola de Frankfurt, que os caras escreviam. Pra escola de Frankfurt, jazz nem música é. Acabou. Fala galera, eu sou o Carlos Maffi, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast, episódio especial, episódio musical. Tenho a honra de receber do meu lado direito Daniel. Daí bem, salve, salve. Fala, máfia, tudo bem? Tudo bem. Grande satisfação ter você aqui. Alegria minha. Primeira curiosidade quando eu recebo um convite é entender por que você quis que eu estivesse aqui. Cara, eu comecei a ser impactado pelo seu conteúdo absurdamente. E eu vejo ali nas histórias musicais que você conta, o que tem por trás, seja daquela banda, seja daquele acorde, daquele gênero musical. E eu fiquei, puta, eu preciso conversar com esse cara. É muito legal o que ele passa. Já fiz alguns episódios musicais aqui. E vendo que você também é um professor, né? Falei, pô, esse cara aí pode me passar alguma coisa, consigo aprender algo com ele. É um dos principais motivadores, assim. O que eu posso aprender com esse cara, com esse convidado? E eu com você, porque é o dia inteiro. Eu acabei de te falar que o Uber pra cá é um aprendizado. Eu dei a sorte de pegar a corrida com um assistente de câmera da TV Cultura, olha Carlão. Só. E já viemos falando do Antônio Abujanra, do Boldrin. E vai que vai, né? Externas, né, cara? Então é o dia inteiro aprendendo. Por isso que a gente professa, porque a gente recebe também, né? A vida vira um podcast, né? Se você tiver a sensibilidade... Aberto para isso. Se você estiver aberto para ouvir, porque assim, às vezes é do lugar que você menos espera que você recebe ali um ensinamento, né? Exato. E um dos grandes propósitos aqui do Plugado é justamente ter o entretenimento, mas que esse entretenimento passe algum... pinguinho de cultura ali de alguma forma, sem querer, vou ensinar e tal, mas assim, no flow as pessoas acabam aprendendo. Que maravilha. E isso impactado, você falou o quê? Instagram, que você viu as paradinhas do Instagram ou de YouTube? Short, bastante short do YouTube. Do Instagram YouTube também, mas no YouTube os shorts começaram a impactar absurdamente. Assim. Agora eu tô botando uns na vertical aqui, cara, eu sou a geração horizontal, né? Eu tenho medo que daqui 4, 5 anos você vai chegar no Cinemark e a tela vai estar na vertical. Cara, é uma linguagem, né? Linguagem. Mas pode acontecer isso, não hein? Duvido. E é assim, a gente trabalha com produção audiovisual, né? Cara, mais de 100 anos de cinema aí de repente você tem que mudar toda a sua linha de raciocínio, chegando ao absurdo da gente produzir produção publicitária e ter que gravar em 6 ou 8K, pensando em todos os formatos possíveis. Tipo assim, isso aqui ele vai para TV, no formato horizontal, mas assim, pensa num quadro que funcione na vertical. Prevendo que se você cortar aquilo no vertical, já vai estar contemplando o que interessa. Aí no próprio monitor, no viewfinder, a gente coloca ali a marcação. Para resolver numa só. Numa tacada só, você mata as duas coisas. Loucura. Só que assim, quem tá vendo o monitor, por exemplo, o diretor de fotografia, para o diretor ou até para o cliente, ele fala assim, pô, mas esse plano não tá estranho, não tá muito aberto? Tá, mas assim, na pós a gente vai resolver. Na pós a gente vai resolver. Entendi. Eu vi um bonezinho esses dias, alguém postou um boné. Make movie horizontal again. Tipo, volte o filme horizontal. Né? Pra quem não conhece, passar aqui Capivara. As credenciais. Nascido em Bauru, formado em rádio e TV na FAAP, músico, estudou 8 anos na Groove com o mestre Leive Miranda, isso, né? Ele tá aqui perto. Apresentador também, começou na rádio, na 89, a Rádio Rock, na Brasil 2000 e na Eldorado FM. Cara, trajetória gigante, fora os shows, fora... O que mais que eu não coloquei aqui nesse... Eu fazia natação quando era criança. Eu assistia ET, então eu gostava de ter a bicicletinha do ET, fazia bicicross. Que animal, longa trajetória. Eu tava falando contigo aqui, o sonho
que eu tinha de estudar na FAP, cara. Cara, era... Na época, era muito inacessível, assim, tipo, o valor de mensalidade e tudo mais, e eu não consegui. Fui por outros caminhos, mas como foi estudar lá? Como eu te contei, né? Eu sou de Bauru, então vir para São Paulo, eu tinha que... Eu repito isso sempre, então vou contar de novo, né? Quando eu era criança, sou a geração que nasceu em 73, a gente foi impactado pelo audiovisual. É uma geração que o problema não era a telinha do celular, era a criança ficar vendo Pica-Pau o dia inteiro e vendo televisão. Então, Chaves, não sei se tinha Chaves na sua época. Não, ainda não. Chaves ele veio, eu peguei Chaves, mas eu já era pré-adolescente. Então eu peguei ali década de 70 e 78, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Jornal Nacional. Fantástico era um programa que a pessoa tinha medo. O Fantástico era um programa que dava, nessa revista eletrônica, né? Era um programa que dava medo, porque mostrava coisas muito esquisitas do planeta Terra. Então eu cresci impactado pela televisão. Mas o meu negócio era o som, né? Era a música. E de pequenininho eu via que, peraí, esse negócio de televisão aí, pra você mexer com isso é melhor morar em São Paulo. Eu lembro que eu tinha 5 anos de idade. Por que o Fábio Júnior, estou elencando aleatório, o Fábio Júnior, a Cuca do Sítio do Pica-Pau Amarelo, pelo que eu leio ali, 5 anos, hein? Pelo que eu leio ali no GC, na ficha técnica, esse troço aí é em São Paulo. Eu acho melhor eu ir morar em São Paulo. Então, dos 5 aos 19, eu fui programando a minha vida para morar em São Paulo. O que hoje... Para a cidade grande. Ainda é relevante, mas menos, porque hoje com o online o cara pode estar no interior do Piauí, se ele realizar um conteúdo audiovisual de relevância, ele vai prosperar. Mas... Aí o Whindersson, né? Exatamente, olha lá. Agora, para você mexer com isso, você tá perto de uma câmera, você tinha que vir para São Paulo. Sim. Então eu tinha esse fascínio. Então quando chegou 17, 18 anos, eu não esboçava para minha mãe e meu pai nenhum desejo de fazer faculdade, porque eu não conhecia. Faculdade era um negócio, era ou advocacia, medicina... Engenharia. Contabilidade, talvez? Aí eu fazia inglês lá numa escolinha em Bauru e uma menina falou, eu faço rádio e TV. Eu falei, existe isso? Que era uma faculdade nova. Eu me lembro que eu comprei o Guia do Estudante. Guia do Estudante era um negócio que vendia banca de revista, é um negócio que vendia revista. Que hoje vende só, só capinha de celular e jogo do bicho, né? Cigarro não sei se vende também, cigarro, tá meio fora de moda. Mas brinquedinho, mas vendia revista. E tinha o Guia do Estudante. Quando eu olhei rádio e TV, tinha USP, de graça, porém tinham só 15 vagas, era mais difícil entrar em rádio e TV na USP do que em medicina, ou era meio igual, era difícil entrar. Tinha a Metodista, que era no ABC, e tinha uma tal de FAAP, que eu também não sabia o que era. Aí, como eu entrei no meio do ano, eu entrei na FAAP, eu lembro que minha mãe e meu pai pagaram o primeiro semestre de FAAP. Depois eu já comecei a trabalhar na 89. E olha que loucura, com o dinheiro... Será que essa conta fecha hoje? Com o dinheiro de estagiário da 89, eu pagava a FAAP. Olha, e minha mãe inteirava o aluguel, que eu morava com mais 6 moleques aqui. Então eu pagava a FAAP. Eu tenho os boletos. A FAAP de 92 a 96 custava por volta de R$329. Ela era uma fundação sem fins lucrativos. Ela virou shopping center logo depois que eu saí. Deu sorte, então. Que aí trocaram as ilhas de Umatic, né, aquele sistema de gravação de vídeo dos anos 70 e 80, trocaram pelos Mac. Engraçado, a mensalidade que eu paguei, ela usufruiu, foi ela que comprou o equipamento de quando eu já não estava mais lá, né? Mas, sem me estender, né, a FAAP é isso, foi uma desculpa para vir para São Paulo, era estudar alguma coisa. Então eu fazia rádio e TV, mas meu negócio era música. Tanto é que quando eu vi no mural, na parede da FAAP, um recado, se você gosta de rock, venha trabalhar com a gente. Que porra é essa? O quê? Tem uma rádio que só toca rock? Eu quero trabalhar nesse lugar. E aí eu fui fuçar lá e desde então, aí foram 18 anos de rádio, faz 13 anos que eu saí do rádio e as pessoas ainda lembram, né? Então foi... Marcante, né? Foi muito gostoso, foi muito legal, aprendi muito. O fato de estar ao vivo, sabe? De você ligar e tá valendo e não tem play rec e volta para consertar, você falar uma merda. Hoje em dia você é cancelado, naquela época também, mas a visibilidade era outra. Mas foi muito bom estar no ar ao vivo durante 18 anos. Porque... o frio na barriga é diferente. Isso cria uma casca, né? Uma casca, um preparo, né? É isso. Eu fui criticado recentemente por criticar a FAAP. Não a instituição em si, mas assim, das experiências que eu tenho com a galera que eu chamei para trabalhar, que vem da FAAP, nas primeiras dificuldades de ter que virar uma noite para entregar um projeto, ou uma diária extensa de 13 horas, porque a publicidade precisa... Sim. A galera vai embora. E assim, eu fiz uma analogia que
O cara muitas vezes é um playboy que vai estudar lá, não passou dificuldades na vida, teve a faculdade bancada pelo pai, cai no mercado, e aí quando ele entende o que é de fato, fala, pô, isso aí não é pra mim. Opa. 12 horas de trabalho? Como Interessante, assim? não me parece errada a sua reflexão. O que eu percebia, eu fiz à noite. Que foi muito bom. Eu percebia que tinha uma diferença de quem fazia de manhã e à noite. Porque o cara da noite era o cara que provavelmente já estava trampando. Mas isso não é demérito, porque eu conheço gente que fez FAP de manhã que trabalha comigo. A gente cruza nas produções de audiovisual até hoje e os caras vão pro pau. Agora, isso que você falou do cara que não aguenta horário é uma coisa, me parece, que não é exclusiva do audiovisual, que é geracional. Que você vai conversar com uma equipe de pedreiro hoje, os caras não conseguem. Tem cara que não quer também. Tem um menino que vem, um pai e filho que vendem água de coco na rua, num parque perto de casa. Direto muda a terceira figura, que é um cara que eles contratam ali para fazer o corre também. Cara, não aguenta, cara. O cara não aguenta. Então, eu não sei, pode ser uma geracional, né? O nem, né? Nem estuda nem trabalha. Mas isso é só achismo, né? A gente tem que ouvir aí quem trabalha no ramo para saber se está correto o pensamento. Eu queria falar sobre evolução, elite musical e barreiras, né? O que eu percebo, e de onde eu estava te contando de onde eu nascia, de onde eu vivi a minha infância, que é na zona leste da cidade de São Paulo, que é mais um bairro periférico, Vila Matilde ali, Itaquera, e o que se ouvia na época era samba, pagode e sertanejo, male-male, que tocava, que chegava assim para a massa. Tinha a galera que tocava rock, que gostava de rock. Você tá falando da geração que você minha passou. Geração, um cara de 42 anos que em 83. Que na década de 90 era adolescente. Adolescente. E morava ali, Vila Matilde. Vila Matilde. Aí o que era? A galera que gostava de rock, muitas vezes era o nerd, o cara que, muitas vezes metaleiro, cabeludão, que sofria bullying. E o resto da massa era samba, pagode nos 90 bombando. Bombando. E aí o que eu percebia era que assim, a gente que eu comecei a tocar na adolescência, ali por 14, 15 anos, tinha uma barreira de entrada muito grande, porque assim, eu sempre tive um sonho de ter uma guitarra, e a guitarra era caro pro bolso dos meus pais. Tipo, cara, não dava para ter uma guitarra. Então, que eu percebo, numa região mais periférica, o rock, ele era meio elitizado. Que era o cara que tinha a possibilidade. O rock, eu digo, tocar rock. Ter o equipamento. E ter um equipamento. Então, assim, era o cara que tinha um pai que tinha uma condição melhor, que podia ter o equipamento. Você percebeu isso na sua infância também? Isso faz sentido, assim, de rock ser um gênero elitizado? Tá, como a bucha, esse acesso ao equipamento também era um problema geral para todos os gêneros, né, musicais em 80 e pouco, então aí estava todo mundo lascado mesmo, porque ter uma guitarra minimamente que afinava foi um problema até 90 e pouco. Tá, então o que eu peguei um pouco antes, essa divisão não era ruim para todo mundo mesmo. Entendi. Porque, cara, nós somos uns... A gente tem muita frustração, né, desde a infância. Imagina, você via aqueles caras do Iron Maiden com os puta instrumentos, e pra eu ver um instrumento daquele, eu vim morar em São Paulo. A primeira vez que eu vi um Marshall Stack, que eu vi na esquina da Teodoro Sampaio, acho que alguém ia botar no carro, foi em 93, 94. Até aí eu já tinha 7, 8 anos de envolvimento com música, eu nunca tinha visto, tocado num negócio daquele. Pra tocar, não demorou muito. Então, o que eu tô dizendo? Era ruim pra todo mundo. Entendi. Agora faz sentido isso que você falou. Nos anos 90, com a chegada das importações, né? Acho que é no governo do Collor, né, que abre importação, então fica um pouquinho mais fácil de ter instrumento. Ainda assim, é o que você fala, era o cara mais boy ali que podia ter. Acho que faz sentido a sua colocação aí. Como chegou a primeira guitarra na sua mão, assim, nossa, tenho agora, vou estudar. Cara, chegou com 12 anos, mas era uma guitarra feita por um menino que eu não conheci pessoalmente em Bauru, chamava Estilos. Ela ficava ali exposta numa vitrine de uma loja central, perto da linha do trem, na loja de roupa da mãe do cara, e a guitarra... Eu não vou falar mal, porque o cara se esforçou para fazer uma guitarra, mas, cara, os parafusos rasgavam tudo minha camiseta, então não tinha sonoridade, assim, pra gente... Era o que tinha. E tudo bem. Funcionou, teve o ponto de partida. Mas eu compreendo o que você tá falando, é muito legal ver isso, né, cara, como o acesso a determinado instrumento levou o cara a se interessar por um gênero ou não. Então o fato, você pegar um cavaquinho Del Vecchio,
Era mais em conta do que você ter uma guitarra. Então Sim. o cara ia se engraçar lá com o samba, com o pagode, muito legal. E isso também acontecia nos anos 30, nos 40, quando o piano era um instrumento de madame e o violão era instrumento de bandido, de vagabundo, né? Ah, é? Imagina nos anos 30 e 40, quem é que tinha um piano? Era um filho do senhor de engenho, herdeiro de capitania hereditária, filho do barão. Então aí o violão... Tava acessível, né? E a sanfona, num determinado momento, antes da bossa nova, a sanfona era um instrumento popular. O caçulinha, que é aquele cara que foi músico da banda do programa do Faustão durante muitos anos, ele era um ídolo nos anos 50. Um ídolo igual é o Bruno Mars, cara, era o caçulinha. Então todo mundo queria ter uma sanfona. Aí pinta o violão, aí pinta o João Gilberto e fala, opa, dá pra nós. Aí o Roberto Carlos, por exemplo, por que o Roberto é o Roberto? As pessoas não fazem muita ideia. Por que ele divide quando ele canta do jeito que... Todo mundo quer... tem um monte de cantor que quer ser o Roberto. O Roberto divide diferente, por quê? Porque ele ouviu o João. Ele ouviu o João Gilberto. O primeiro disco do Roberto, que é um álbum que é difícil de encontrar, a última vez que eu vi esse vinil, tem uns 15 anos, numa loja custava R$ 1.500. Você acha que é João cantando, que é o João Gilberto. Então ele amava o João. Imagina, o Roberto era um menino de Cachoeiro do Itapemirim. Cachoeiro do Itapemirim, é isso? Espírito Santo. Queria imitar o João. Na manhã. Aí a sanfona some do mapa. Eu falo, como a guitarra uma hora ela é muito recente na humanidade. A gente fica comprando essa é barata, mas a gente compra esses instrumentos de valor, vintage, não sei o que. Eu falo, bicho, daqui a pouco pode ser que a guitarra não seja, já não é. Dizem que o último ídolo que fez um menino querer comprar guitarra, que acende o gráfico de venda de instrumento guitarra elétrica, é o John Mayer. Esse cara já está na estrada há 20 anos, entendeu? Pode ser que ela sume, pode ser que tudo aquilo que eu tenho no armário lá, que eu acho que é um investimento, passe a não valer nada. E a guitarra... Ou não. Porque aí ninguém vai fabricar, é o que eu tenho. Opa, exato. É igual lente de câmera. Teve uma época, em 2009, 2010 ali, que surgiram as DSLRs. E aí todo mundo que tinha câmera antiga, lente antiga, passou a valer muita grana, porque as câmeras de vídeo passaram a aceitar lentes antigas. Lentes... compatível, ela encaixa. É, o mesmo vocal EF ali, aí ficou caríssimo, cara. E aí quem tinha, o pessoal lá do centro aqui da cidade, da 7 de abril, falava assim, meu, isso aí eu dava essas lentes. Ninguém queria mais. Aconteceu igual na Teodoro Sampaio, no final dos anos no meio dos anos 90. Early 90s, no início dos anos 90, você ia lá, tinha Fender Rhodes, uns cabeçote Bassman da Fender, tudo assim, R$600. Aí o que acontece? Aí tem que sempre o americano tem que chamar a atenção pra gente querer. Né? Aí veio os discos do Lenny Kravitz, dos Beastie Boys, tudo com instrumento antigo, pronto, começou a valorizar de novo, né? Então. Engraçado. Agora você falou de americano fazer, ou inglês, e o brasileiro ir atrás. Eu estava pesquisando qual ritmo que originalmente é brasileiro. Você sabe? Cara, eu posso falar uma besteira aqui. A gente teria que procurar, por exemplo, tem umas falas do José Ramos Tinhorão, que era um cara que a galera até não gostava da música, porque ele descia a lenha na bossa nova. Então ele falava que era uma coisa que não era brasileiro, porque tem a coisa do jazz e tal. Mas, cara, até essa levada de samba, porque essa levada de samba é uma delas, né? Você tocou nesse... Você sabe que existem várias levadas, né, cara? Partido alto. Partido alto, samba de breque. Aí tem o choro. O samba do recôncavo baiano. É outra levada, é outro acento. Mas aquela básica que a gente conhece... Sim, e dois, o acento no segundo tempo, isso aí veio lá de algum lugar da África, já veio de lá. É que vem de Angola, vai para Salvador. Porque a gente fala assim, samba brasileiro. Pô, peraí, tô falando assim, originalmente brasileiro. Eu não sei dizer, cara. Na pesquisa que eu fiz, eu não sei parece, carimbó e chachado. Chachado. Carimbó tem origens indígenas. Olha eu aqui de novo, chachando, olha eu aqui de novo. O carimbó tem origem... E o chachado, ele... Pero o carimbó que é origem o quê? Indígena? É, indígena do Pará. Tá, né? Do norte mesmo. Norte, Pará. E o chachado eram os fuzis
dos cangaceiros batendo no chão, e aí gerou todo um estilo, Claro. e aí partiu dali. Cara, essa pergunta a gente pode deixar no ar para nós mesmos e, obviamente, existem publicações e escritas refletindo sobre isso. Escreva aí pra gente também. Nós não temos a resposta, mas vamos botar um ponto aqui. O que você chama de brasileiro? Se foi depois que os navios chegaram, já não é mais brasileiro, né? Por conta da influência. Já trouxeram influência. Então, aí o então seriam os caras no Xingu batendo pé com chocalho? É meio isso, né? Indígena. Isso que é brasileiro. O resto já tem influência afro-europeia, saxã. Não veio holandês pra cá, esse povo tudo. Que aí depois, qualquer instrumento que entra, sei lá, entrou um banjo, por exemplo, igual no samba, né? A gente fala, não, o banjo é do samba, porque o fundo de quintal, o Almir Neto foi lá e colocou... Pô, mas peraí. Bem depois, não tinha banjo lá já, numa música americana? Sim, no country, no jazz, né? Então. E aí o banjo, será que é um instrumento norte-americano ou ele é um instrumento europeu que chegou sei. aqui? Eu não sei, cara. Mas assim, foi uma adaptação da caixa, ele transformou meio que num cavaquinho, e aí aquilo ali foi genial pro estilo, né, pro pagode, para ter uma evolução musical e transformar o ritmo, que era... E me esclareça uma coisa, esse banjo do guineto é um banjo que tem encordoamento de cavaquinho e afinação de cavaco, é isso? É isso. Porque o banjo do country, ele tem outra coisa, ele tem uma corda mais grossa no meio, né? É uma outra coisa, só a estética e o timbre, né, que é igual, né? Aí ele fez isso, foi genial, todo mundo fala que ele criou o banjo, mas ele adaptou o banjo, né? Podemos dizer assim, porque vem de outro lugar, né? E é tudo o tempo todo adaptado. Cara, depois que os caras botaram um navio aí de um lado pro outro... Na verdade, os Sapiens já vêm andando a pé lá do sul da África. De onde é que vem o primeiro crânio que viram que é um parecido com os nossos pais? A partir do momento que o bichão começou a andar, cara... É difícil falar o que é original na música, porque tudo é influência de algo, né? Aí entra na sua seara, que é de onde o rock chegou até lá. Que aí, na pesquisa que eu fiz também, é o blues ou o jazz, né? Mas parece que começou no blues, é isso. Começou o quê? O rock, até chegar onde é rock, partiu do blues, é isso? Sim. Tô certo? Sim. E o jazz? Porque tem algumas que falam, não, é do jazz, mas o jazz e o blues era meio que... O jazz já é um filho, né? Ele é um filho. O que eu vou falar aqui não sou eu que acho, tá? Isso está publicado nos livros do jazz, do reggae rock. Reggae não é reggae, é do ragtime. É um livro do Jack E. Berendt. Não sei se é assim que fala. Tá lá, eu só estou falando para não falar que é o Daniel achando aqui, tá? Isso está escrito. O senhor Wynton Marsalis, que é um trompetista de New Orleans, que hoje é um senhor, mas desde moleque ele vive numa família do Ellis Marsalis. Esse cara hoje ele é diretor da Jazz at Lincoln Center. Ele palestra, ele viaja o mundo, ele já veio para o Brasil, uma série de shows. A gente tive o privilégio de fazer ali umas coisas junto, nos workshops com ele, pelo Sesc. Ele apresenta isso muito claramente para as pessoas. Existem 3 tipos de canções que alimentam a formação do jazz. O blues. O blues é um sentimento. Boa, vamos mostrar. Não só falar. Por isso que eu trouxe. Não sou bluseiro, eu não nasci no Mississippi, mas o meu cérebro não sabe disso. Estou falando isso porque a gente pode, tudo que a gente se apaixona, a gente pode aprender alguma coisa, não é? Então tá, eu não sou bluseiro, tá? Eu não sou jazzman, mas eu amo tanto isso que eu fui atrás. O blues é uma dor, a música, eu podia nem pegar a guitarra ainda. Primeiro, vamos voltar um pouquinho. O que é a música, né? As pessoas falam música. A gente tem uma ideia tão limitada do que é música hoje, por conta que a gente já cresceu com a indústria cultural. A música foi resumida hoje a entretenimento, né? Não é? Então a música para animar o ambiente, para tirar a gente da fossa, para animar a academia, para animar comercial de TV, para animar, né? Para animar no show. Ou para te colocar na sofrência, né? O que tá muito... Pode, mas e tem lá. Eu vim de casa hoje, eu estava pensando nesses assuntos. Falei, cara, eu escutei. Não tem nada aqui, né? É a nota e a oitava. Aí fala, música é só para animar? Goodbye, cruel world. There is nothing you can say. Goodbye, goodbye, goodbye.
tem relato de mais de uma pessoa no mundo que escolheu ouvir essa música do Pink Floyd, que eu acho que é a última, Goodbye Cruel World, que tá e mandou brasa e adeus, né? Olha o poder da música. Então, a música é como a fala, é como a língua, é como a escrita, é como a pintura, é como um peido. O que é um peido? É um sinal de que ou você está se aliviando de gases, de bactérias, é sinal que alguma coisa, se for muito peido, é sinal que a coisa não está bem. Algo não tá bem. Diz que existe um número, né? Você pode peidar até 24 vezes por dia, que é um negócio saudável, mais que isso é melhor dar uma olhada. Então, é um aviso, né? Sim. A música, ela é assim, eu vejo tudo como linguística, como comunicação. A música é um conjunto de signos. O que é um signo? Você trabalha com comunicação. Signo é algo que está ali para representar outra coisa. Eu me lembro, eu vou me estender, posso? Lógico. Que o meu primeiro trabalho na FAAP, esse eu me gabo desse trabalho, que era molecão, e aí o professor, nossa, era o Celso Masson, ele escrevia na revista Bis e ele deu aula pra gente de teoria da comunicação. Ele pediu que os alunos escrevessem o que é um signo, desse um exemplo, desenhasse o que é um signo. E eu me lembro que minha cabeça fritou e eu desenhei um japonês numa feira, numa banca de feira, com uma banca de laranjas, uma de tangerina e uma delas aberta. Aberta, não sei, você não vai provar a tangerina na feira? Prova aí. O cara, prova aí. O que ele quer dizer? Aquela é um signo só. Ela é todas aquelas, ela é uma só. Sim. Pode ser que as outras todas estejam azedas, ou estragadas, ou murchas, ou secas. Ou aquela seja com adoçante na faca. Isso, com seringa, puta, conspiração das tangerinas. Mas o signo é aquela tangerina está dizendo, ela está ali para dizer que as outras também. Isso é um signo. A música é um conjunto de signos, de linguagem, que ela serve para quê? Cara, marchas, quantas marchas de soldados, né, cara? Batalhas. A rigidez, aquela disciplina. Eu toquei na fanfarra da escola. Existe um livro. Cara, o cara que vai estudar jazz, depois a gente vai chegar no jazz, né? O cara vai estudar jazz, existe um livro só de rudimentos militares de bateria para o cara poder sentar no instrumento. Aí você vai ver o Art Blakey, o Elvin Jones, o Greg Tate, esses caras, os batera do jazz que tocavam nas big bands, são quase soldados militares. Os caras estudaram os rudimentos. Então, porque olha a música servindo para marcha, para o cara ter uma adrenalina para ir para a guerra e não pensar muito, porque se ele pensar muito, ele caga e não vai. E não vai. Sai do front. A música serve para você homenagear uma duquesa, né? Então ia lá o Mozart, vamos escrever para a duquesa, vai fazer 15 anos o baile de debutante da duquesa de Brandemburgo, então o cara faz uma valsa para ela. Aí tem a música para você chorar entes queridos que foram, tem marchas fúnebres, tem música para comemorar a colheita, né? Nos Balcãs, no Xingu, no Mississippi. A música, ela tem uma serventia. Dança da chuva. Exato, para chamar chuva, para parar a chuva. Não vai adiantar nada, mas os caras, porque a gente é isso Na aí. Na crença, né, deles. Exato. Então nós somos esses seres, o Homo sapiens, cheios de produção de sentido, né? O que tá passando aqui? Tá passando um troço ali, ó. Olha lá, é um signo aquilo, é um signo. Eu já acostumei, eu vi tanto o seu podcast que eu já acostumei. Quando aparece aquilo, eu já vejo o seu rosto ali, eu vejo o teu papo, ó, é um signo. Sim. A música é esse signo. E o quer. músico é o cara que domina esses signos, que são produções de sentido. Para a nossa humanidade aqui ocidental, quando o cara faz... Esse acorde, ele é alegre e triste? Esse aqui é alegre ou triste? A hora que eu tocar o outro, ó, esse aqui. Esse é tristão, né, bicho? O músico é o cara que domina essas sensações. Então a música nada mais é do que você, através dos intervalos, das distâncias entre nós... Essa é tensa. Eu sei que se eu apertar o dedo aqui, eu vou causar um desconforto. É o Black Sabbath, né? Sim. Né? Tonail, uma hora que ele... né? Parece. Provavelmente ele errou o dedo e inaugurou o heavy metal, porque provavelmente ele queria fazer. Tá tudo bem. Aí o filho da mãe, puta, errou, ele tinha aquele dedo que caiu o dedo, ele perdeu o dedo no torno quando era moleque. Tô sendo hipotético, né? Pronto, aí me vem o Ozzy Osbourne, né? What is this that stands before me? Suspense.
músico é o cara que domina a distribuição das melodias, dos intervalos. Ele sabe que ele não inventa nada, que tudo isso aqui já existe na natureza, mas ele domina isso e ele pode transmitir sinais. Pois bem, vamos lá no jazz, então. Eu tô me estendendo pra cacete, né? Vai que vai, tá legal. O que eu disse que o Wynton Marsalis, que é um cara que é um trompetista, diretor da Jazz at Lincoln Center, ele fala muito claramente isso nas suas falas, que o jazz é filho de 3 tipos de canções. O blues, que é um sentimento, é a dor do amor não correspondido, né? O cara lá no fim do dia, no algodoal, lá na plantação de algodão, tomou um pé na bunda. Ele é um escravizado, um neto já de escravizado, tá lascado, e aí no fim do dia ele... You the one that really gave me a buzz. Bem na manhã, né? Aí vai mudar o acorde só 1, 4 e 5. You the one. Essa forma aqui, secular. That really gave me a buzz. Now I think it lasts much longer, but it shows you just how wrong I was. E o cara canta e a guitarra responde. O cara canta e o trompete chora. Esse tipo de música, o blues, ele já nos leva para um outro tipo de música que ampara o nascimento do jazz, que são os cantos de louvor. O cara sofria e ele rezava, porque eu falo, eles foram mandados da África para cá, para toda a América, não foi por vontade própria, né? Sim. Vieram para cá e falaram, se arrancaram tudo dos caras, né? A gente briga hoje que tem que levar a mala de mão, despachar, tem que pagar mais e não sei o quê. Não trouxeram nada, o cara vinha com um pano enrolado ali, acorrentado, cagando no mesmo lugar que comia, no porão do navio. Arrancaram tudo, mas tem uma coisa que você não arranca do cara, a história dele, a cultura dele, a religião dele. Então tudo isso veio de lá. O vocabulário rítmico desses caras, percussivo, né? Começa a nascer a batida do jazz. Vem lá dos 6/8. Eles nem tinham essa notação, né? Sim. Mas vem de lá. É afro-americano, por isso que fala. Aí chega lá. Então o blues... Intuitivo, né? O blues é esse sentimento, essa dor do amor não correspondido. O canto de louvor que já traz a ideia de pergunta e resposta. Tem uma música que surgiu muito depois. Ela é de 58. É de um pianista chamado Bob Timmons. Ele tinha 24 anos quando compôs Moaning. Moaning é murmurar, é pedir, é louvar. E a letra, essa música ganhou letra depois, mas a melodia é conhecida. Isso aqui é uma pergunta e resposta. Call and response é um aspecto do jazz. Esse procedimento de pergunta e resposta o tempo todo acontece nas big bands, nas improvisações, acontece num dueto, num trio, num quarteto, acontece no AC/DC nos anos 70, você vai ter pergunta e resposta, porque é legado do canto de louvor. O cara canta, Everybody knows I'm moaning, aí, Yes, Lord, I'm alone and crying the blues. Yes, Lord, I'm so tired of paying this dues. Yes, Lord, every need find me moaning. Yes, Lord. É muito isso no Ray Charles, né? Um cara desse cresceu na Flórida, né? Deve ter ido muito à igreja, aprendeu pergunta e resposta nos cultos de sábado e domingo ali. Os backing vocals já fica ali preparado. Exatamente, pergunta e resposta o tempo todo. Não interessa se é um vocal, se é a caixa da batera. Escuta um trio de jazz, Oscar Peterson, o Thelonious Monk, o cara tá tocando, ele tá solando, trio, baixo, piano e bateria. Ele tá solando. A hora que a mão direita do cara dá um espaço, o batera tá sempre... Onde tem espaço, o batera toca a caixa. Faz o preenchimento, né? Como resposta. Então, pegamos blues, canto de louvor, pergunta e resposta, tá ali. E a pergunta e resposta está na terceira e não menos importante forma de canção que alimentou o jazz, que são as canções de trabalho.
no labor, trabalhando. Na roça. Na roça. Isso não é uma exclusividade da diáspora africana, né? Não é, no mundo inteiro. Na Polônia se canta, no Piauí, em Recife, o cara vai ter a puxada de rede de peixe, tem um compasso certo, senão você vai pro fundo do mar, né? Então 2 passos para frente, 3 para trás, sei lá se é isso, eu tô sendo hipotético, eu não conheço, mas eu sei que tem as puxadas de rede, tem o canto certo para isso, e tem uma música de um trompetista chamado Nat Adderley, que ali no final dos anos 50 também, eu sou fã dessa época do jazz, do soul jazz. O Nat é irmão do Cannonball Adderley, 2 irmãos, da Flórida também, trompetista e saxofonista. Ele fala que era moleque, ele tinha pré-adolescente, ele estava na rua, era um negro americano, mas não tinha mais escravidão, né? Tinha de outras formas, sim, mas ele lembra dele estar na... Desculpa? Segregação? Isso, a segregação estava lá presente, mas ele morava numa rua, na Flórida. Ele conta que viu um grupo de presos fazendo o pavimento, acho que trocando paralelepípedo por asfalto, alguma coisa do tipo, e todos com corrente no pé, um resquício da escravidão. Eram detentos que estavam trabalhando ali para o governo para pavimentar a rua, e eles cantavam enquanto trabalhavam. Ele ficou com isso na cabeça e compôs Work Song. Parece Moaning, a mesma Moaning que eu cantei. E a letra fala... Ele ganhou letra depois, que ele fez instrumental. É muito legal fazer com a boca aqui. Breaking up big rocks on the chain gang, quebrando pedra com a corrente no pé. Breaking rocks and serving my time, quebrando pedra e servindo o meu tempo, né? Serving ou saving my time. Breaking rocks down here on the chain gang, cause they've been convicted in the crime. Porque ele foi acusado de um crime. Aí, hold steady right there while I hit it. Segura firme aí, negão, enquanto eu te chibato, enquanto eu te chicoteio. Hold steady right there while I hit it. Well, reckon they don't get it. Been working and working, but I'm still got so terrible on the go. Aí que crime que ele cometeu? I commit a crime, Lord, I need it. Eu cometi um crime porque eu precisava, Senhor. A crime of being hungry, um crime por ser faminto e pobre. Left the grocery store man bleeding. Eu deixei o dono da vendinha sangrando. O moleque foi roubar a venda para comer. É aquela história toda, né? Aí vem aí os direitos humanos, vítima social. Isso aí acontece, bichão. Você querendo ou não, essa saga acontece desde sempre. Então o jazz é a junção desses 3 tipos de canto. O blues, os cantos de louvor, nasce ali. E é o work song. E aí, bicho, aí vem o balanço e o swing. E a gente pode ficar 2 horas aqui mostrando as várias levadas que existem. Eu quero entender uma levada básica, porque sempre vi aquilo com uma certa distância por conta da complexidade. Primeira coisa, né? Engraçado que a própria indústria fonográfica distanciou o ouvinte do tal jazz e transformou isso numa coisa complexa. Não estou dizendo que não é. Não só isso. Por exemplo, eu adorava ir na Teodoro Sampaio aos sábados. Tinha... Ficar viajando lá naqueles instrumentos, lá experimentando e tudo mais. E vira e mexe tinha trios de jazz em frente das lojas lá nos anos 90. Era especificamente na Matique, embaixo da Cristiano Viana, na rua, 2000, né? Ali, isso. Por aí, a época que eu já trabalhava e tinha a possibilidade de comprar instrumento. E eu olhava com uma distância aquilo lá porque, era muito complexo pro meu nível musical. Porque aquilo ali, o que estava acontecendo, eu sei quem estava ali tocando, era Cuca Teixeira, Michel Leme, Thiago Espírito Santo, os caras bravo demais. Assim. Aquilo ali já é uma derivação, realmente é muito difícil, complexo e tal. Porém, todos aqueles meninos passaram pelo processo. Vou falar do Cuca, que são os caras que eu conheço. O Cuca cresceu numa casa com o pai dele, seu Edgar, que toca... Edgar, acho que não é Cuca. Wilson, cresceu na casa de um baterista, então ele pegou do começo. A mãe dele, a Sarah Cratchit, ela canta os standards originais. Então, pra você fazer aquilo lá, aquela fritação toda,
Não estou falando fritação de modo pejorativo. Fazer aquele negócio que eles fazem, o free jazz e tal, não adianta você querer fazer aquilo sem passar pelo processo, porque todos os que criaram aquela porra nos anos 60, do tal do free jazz, eles passaram pelo processo, eles tocaram o início. Então, eu convido sempre as pessoas, como começar a entender e a ouvir? Do começo. E às vezes o começo não está lá nos anos 40, você pode ouvir uma coisa dos anos 60, os trios de soul jazz, de organ trio, porque é uma coisa que parece um pouco com o rock, é simples, é direto, é straight, né? Direto e reto. Então, uma coisa que é importante saber, que assim, o jazz virou gêneros e subgêneros, né? Ele foi ficando uma coisa bem... inatingível. Robusta e tal, mas há algo que a gente não deve esquecer, que é a acentuação. Igual as levadas de samba a maioria delas estão submissas, não no ponto de vista de subserviência, no ponto de vista você vai jogar esse jogo, você tem que saber como ele funciona. O samba não tem, geralmente, o acento no segundo tempo, 1 e 2, e 1 e 2. Aí você vai rudimentar em volta. Você pode ver. Né? Mas o acento no segundo tempo está lá. Sim. E ele vale para todo mundo. Para o trompetista, para a cantora, para Elis Regina, para olha, o guineto, para todos. Almir e Neto. O jazz tem uma coisa... Primeira coisa, existe uma acentuação no segundo e no quarto tempo. Só uma coisa, porque neste momento eu já prevejo que muita gente que sacraliza a música, entende como uma coisa assim que a gente recebe, ela sai, cai do céu, e aí o cara escreve assim, geralmente nos comentários, esse aí é o cara que explica, mas será que o John Coltrane e a Ella Fitzgerald sabia que era isso ou ele fazia? O cara cresceu num lugar onde as pessoas falavam essa língua, falavam esse ritmo. Então, talvez ele pode não ter sentado numa cadeira e alguém explicar para ele que o acento é no segundo e quarto tempo. Porém, se este cidadão vai jogar esse futebol naquela turma que toca aquele gênero e ele não obedecer esta formalidade, no dia seguinte ele já vai para o banco de reserva. Ninguém vai querer brincar com ele. Então, por mais que esse povo, você fala, mas não estudou, eu falo, ele só estudou. Você aprendeu a falar português aonde? Em casa, né? Tá. Achei que tinha uma escola, assim, igual faz inglês, né? Escola não foi em casa? Com seu pai, com a sua mãe, seu irmão, teu pai velho. provavelmente teu pai, então você tinha ali 3, 4 meses, ele te sentou numa lousa e falou, vamos lá, olha filho, adjunto adverbial. A gramática do negócio. Não, o seu estômagozinho roncou, como ele brincava com você quando ele te dava, ele falava, TT, você aprendeu, para encher a barriga é melhor eu aprender a falar TT, que a mamadeira vem. E isso vai se... Vou falar TT pra quem? Papá, mamãe. Papá, mamãe. Depois vai. Aí o cara depois, ele cresce, aí ele ganha um dinheiro, aí ele vai suprir. Tem cara que fica mais sofisticado, ele só consegue encher a barriga dele se ele for num restaurante que tem prêmio Michelin e ele pede o mesmo TT, só que hoje eu quero o escargot, não sei das coisas, mas é só pra encher a barriga. Mas a linguagem não mudou? Aprendeu na escola? Não, ele aprendeu na vida. Então esse povo, que eu tô explicando um troço aqui, é muito louco, velho, porque tem cara que é músico, que fica chateado que existe uma pessoa que vem aqui e explica pragmaticamente para o leigo que eu estou facilitando a vida do cara, tem cara que fica bravo. Eu acho que ele não quer que eu conte a mágica dele, né? É engraçado isso. Não seja o Mr. M, né? Exato. Não revele a mão. Cara, vai facilitar. Eu tô criando audiência pro cara sentar no teu show e entender o que você tá fazendo quando você for improvisar e fazer... Não, ele vai saber essa língua. Então, eu quero entender a base do acento do no blues, 2 e no 4. Cara, tá. Batida, primeiro, tá bom. né? A primeira coisa, você vai acentuar o segundo e quarto tempo, que é o shuffle. O shuffle é um ritmo que no inglês, o inglês mais arcaico, acho que ainda usa essa expressão. Na matéria usa bastante. É o nome do ritmo, mas por quê? Porque é mancar, é arrastar. Sabe quando o cara tem um derrame, metade do corpo, só ele anda meio, chama andar ceifante. Lá porque... de onde vem chama ponto e vírgula. A ponto e vírgula, eu não sei se é, porque tem termos que eram usados na medicina e hoje já não se usa, tal, mas eu lembro que o meu irmão falava na fisioterapia, o andar ceifante, porque parece uma ceifa, não? Ele anda e... Sim. É o shuffle. Esse sentimento de arrasto, de arrastar. Perguntar para um americano que toca batera, que toca a linguagem do jazz e do blues, o que é o shuffle, ele vai te responder. Shuffle is the heartbeat of the blues. E do jazz também. O shuffle é a batida do coração. Então sente isso comigo. Pum, 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 pum. Vai imitando o que eu estou fazendo. Pum, pum, pum,
pobom, 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 pobom. Você viu que eu tô deixando mais forte aqui, ó. Bum, pobom, 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 pobom. Se você sentar numa bateria e for tocar, você vai ter que tocar. O chimbal. O jazz, você foi tocar um jazz mais rápido, Nós não vamos fazer isso rápido já. Nós vamos tocar quase um medium para slow blues. Você manja acorde dominante, sol, né? É isso. Eu sugiro que você comece a fazer meio assim, ó. Sequinho aqui, né? Isso aqui, ó. Não precisa contemplar esse. Só sente isso, não precisa fazer pom, pom, pom. Você sente isso. Aqui, ó. Acentuando essa hora aqui. Tá? Não fazer assim, ó. 1 e 2 e dó agora. Voltou. Com sétima, né? Sempre com sétima, porque a menina nunca volta. Dó. Dó, você tá em ré. É a forma mais básica de blues, né? Voltou. Agora o quinto grau que é o ré. Dó. Acentuando. Quarto grau agora. Esse é um fast change. Voltou. Deixa isso bem marcadinho, porque eu vou fazer outra coisa e eu quero que você continue fazendo isso, tá? Vamos pro ré? Tem sentido dois caras ficar fazendo a mesma coisa? Não, né? Começa você. Vai embora. Vai pro dó, voltou. Vai pro sol. Ó, vou marcar aqui, ó. Serão 4 não. Duas, ó, uma vai ser assim, ó, uma no primeiro grau e outra já vai pro quarto grau. É isso, ó, vou falar pra você, ó, só um segundo, pra todo mundo saber. Esse lugar aqui, o sol, nós vamos chamar de primeiro grau. Tá. O outro é o quarto grau, que é o quarto, tá no quarto, né? 1, 4 do Ipiranga, 1, 5. Então nós vamos fazer 1, 4. Cai. Aí, 1 Volta. e 1 de novo. 1. Então, 1, 4, 1, 1. Agora, 4, 4 e o 5. Então tá, então vou falar e você faz 1 e 2 e 3. Vamos começar no 1. 1, 2, 3, 4. 1. 4 agora. 4. Volta pro 1. 1. 1. Fica no 1. Agora 4. 4. 4. Volta pro 1. 1. 1. Agora o 5. É aquele blusão que a gente conhece. 4. Aí termina no quinto. Quarto grau agora. Voltou. Olha eu te completando. Não, 4. 4, 4. 1. Quinto. Quarto grau. Quinto agora. Acabou. Então essa é uma levada básica, assim, ela é básica, mas ela é tão poderosa que até hoje se compõe temas em cima dessa levada. Então tem quilhões de temas. Quando você aprende essa progressão harmônica, você aprendeu a tocar 3.650.000 músicas. Claro que existem brincadeiras. Tem todas as derivações possíveis, mas essa é a base. Aí quando você ouve... É o blues, é o mesmo blues. Ela tem pequenas variações, né? E do jazz? Então, aí, bicho, na night,
lá nos Estados Unidos, os caras tocaram tanto essa forma desse jeito simples, que os caras começaram, por que eu tenho que ir direto pro ponto? Eu não posso preparar para aquele ponto? Por que eu tenho que fazer? Agora eu vou voltar lá pro quarto grau, quer ver, ó? Agora eu posso ir para ele. Ó quanto tempo eu tô aqui, agora eu fui. Esse tempo todo que eu fiquei parado ali, eu posso ter uma progressão harmônica para avisar pro ouvinte que eu quero ir para aquele lugar. Aí fica... Vou preparar para aquele lugar. Preparei. Aquele 2. Vou ficar parado aí. Aí vira o blues do Jazzman, que já tem 2, 5, 1, né? Tem um tema do Count Basie. Mas a batidinha continua? O mesmo esquema? Aí depois eu não peguei a base. Aí vai embora. Ela sobe. Isso. Isso. Puta, tudo isso aí. As 6. Ó, essa é assim, ó. Vamos lá. Você pegou aquela I2, I5. Posso te falar em graus? Ou em nome, em nome de acorde? Tudo bem. Só maior que 7? 2 e 3. Faz ele, não faz 7 mais, não. Faz 7. Tudo dominante, tá? Então vai ser assim, ó. Sol, 7. Vai pra Dó. Sol, fica aí. Daquele jeito, fica aí. Dó. Dó. Tô com 7. Volta pro Sol. Mi 7 agora, ó. Lá menor 7. Ré 7. 1, 6, 2, 5 agora, ó. 1, 6, 2. É que essa você não tá indo pro quarto grau aqui. Um dó, né? Já tá escrito. Sexto grau. Agora. Cara, tem muito samba na cabeça na hora que vai. Não, mas essa troca existe no axé. Esse 1, 6, 2, 5, ó. E é engraçado que essa progressão, ela vem lá do blues, ela vem do rhythm and change, que também é uma outra progressão harmônica que existia lá no início do jazz, que é... É igual... Não é do Axela, do El Chan, tem essas coisas pra cacete. Sim, vem do rhythm rapidinho, né? Vai rapidinho. Vem da música americana, esse 1, 6, 2, 5. E o baixão também. 1, 6, 2, 5, que a gente chama, que são os caminhos. Então esses caminhos, cara, são arquétipos, que você vê, foram usados uma música lá em Salvador, e o cara usou esse padrão em outro ritmo, ela já se transforma em outro momento, em outra coisa, né? E da questão da batida, né? Da base mesmo. Porque assim... Na batera, o jazz, pô, consigo fazer minimamente a base. Agora, eu vejo os caras tocando guitarra, mas normalmente solando. Mas qual a base do jazz? Na mão direita? Cara, existe uma coisa que não, eu repito, tem a ver com a linguagem, não tem a ver com o instrumento. Isso aqui é bonito na linguagem do jazz. Não acontece só lá, não. Acontece num trio de baião, num grupo de funk americano, né? Que é o papel do cara. Se você é um pianista tocando jazz sozinho, você vai ter que tocar o baixo, é o ragtime, né? O stride piano, né?
Ele tem que fazer tudo, ele tem que dar a ideia de... Ele tem que ser uma banda sozinho. Sim. Chegou baixista num trio de jazz, pronto, ele já não precisa fazer a linha de baixo. Ele vai fazer o acorde aqui, as melodias aqui. Então ele foi desincumbido de fazer o baixo. Igual para guitarra. Eu não sou um cara eu não sou um solista, que consegue tocar esses chord melodies, ficar tocando sozinho o tema, com acorde solo. Não é a minha especialidade. A minha especialidade é tocar em conjunto. Ou seja, quando você vai tocar em conjunto, se tem um baixista, primeira coisa, isso que nós estamos fazendo aqui, ó, tocando os baixos. Esquece, né? Já vai usar... Se chegar um baixista, eu já não vou tocar, vou fazer só essa voz. Um guitarrista. Eu tô com a palheta aqui. Você viu, nem. Tem aqui, se quiser. Tem aqui um guitarrista de big band, aquelas bandas com 18 músicos, swing jazz, anos 40 e 50, Count Basie. A Duke Ellington Orchestra não tinha guitarrista, mas o Count Basie tinha o Freddie Green. A guitarra, bicho, nessa época não tinha nem amplificador. Talvez um microfone para a banda ouvir. O cara tava... E era o seguinte, era tão importante o papel da guitarra que se o Fred Green estivesse doente, não tinha show. Caralho, o cara, um instrumento que quase ninguém ouvia, não tinha show, porque ele era o responsável por dar o punch, o andamento, a coisa junto com o baterista. Um guitarrista de big band, vou para C bemol aqui, ele não toca assim, ó. Ele não toca acorde cheio, ele toca só duas vozes, porque já tem um pianista. Ele não sabe se o pianista vai fazer esse, vai fazer esse. Então, para não acusar, para não dar merda, ele toca só duas vozes. Ó. Você vê o minimalismo, né? Só duas vozes, super econômico. Então esse é um jeito de acompanhar, ele está contemplando tudo, é quase um baterista. É um relógio. Sim. Quando chega mais gente na banda, tipo, pô, tem um organista e um guitarrista, ou tem um pianista e um guitarrista, o primeiro cara a tirar a mão é o guitarrista. Pianista, bicho, tem 10 dedos. O guitarrista, então, fala, para não atrapalhar o trampo do pianista, eles negociam na hora. Isso é bonito também, é como um futebol. O cara negocia na hora. Então, um guitarrista de jazz, geralmente você vai ver ele tá aqui, ó. Eu tô ouvindo a música. Vou pensar num standard que tem outra coisa. I want a little girl to love a lot. Give her everything that I've got. Just a little girl who'd fall in love with me. I want a little girl. She may not look like the kind in a picture book, but if she can cook, she'll suit me to a T. Tá vendo? Eu tô tocando todos os acordes. Eu tô fazendo o papel de banda. Mesmo assim, a batida é bem simples, né? É 1, e 2, e 3, e 4. Agora o que acontece? Se eu tiver... É que eu tô cantando aqui, eu tô tentando fazer tudo, mas se tiver já a banda, baixista, pianista, o guitarra vai ficar assim, ó. I want a little girl to love a lot. Give her everything that I've got. Just a little girl who fall in love with me. Só a cerejinha do bolo. I want a little girl. Ele só preenche os espaços, sim, como eu disse há pouco, sim, como o batera. Tim, tirim, tim, tirim, pá. Você preenche os espaços. Então o jazz, do ponto de vista da civilidade humana, da educação de ouvir o outro, é uma negociação. Todo mundo conhece o tema, ou seja, a gente vai jogar o quê? Vôlei. Então a bola é com a mão. Você jogar beach tênis e chutar com o pé, no outro dia você já não está jogando com os caras. Futebol, jazz, ele tem algumas formalidades na sua tradição que você já sabe o que vai fazer, você não precisa combinar, mas você negocia na hora. Mas aí eu fico me perguntando, sempre tem o cara que quer aparecer mais. Tem, e isso... Tem no jazz o cara que não dá espaço. Pô, mano, você quer fazer tudo. Tem, e existem convenções para botar esse cara de escanteio. Existe? Vamos cancelar esse cara. Fala esse, na hora, existe um sinal na tradição do jazz que é esse aqui, ó. Head, da cabeça. Ou seja,
Porque quando você está tocando um tema, quando você está improvisando, na verdade é como se estivesse tocando o tema. A harmonia do tema está acontecendo ali, é a mesma sequência de acordes. Então o cara começa a improvisar. Aí tem um cara que é... A música não mente, ela mostra se o cara é ansioso, se ele é generoso, se ele é um bosta, egoísta. Ela mostra isso. Sim. Se ele está inseguro. Não precisa abrir a boca, né? Se ele está inseguro, se ele se preparou antes. Ela mostra. Se ele é fominha. Não tem jogador que é assim? Sim. Fominha, que não joga com o time, ele quer fazer um gol bonito. Quer ser o Neymar. Né? Isso. Eu não manjo os nomes porque eu não manjo de futebol, mas eu sei que tem essas índoles. A música mostra. No jazz, existe é um gesto que é usado para terminar o tema, que pode ser usado aqui. Ó. O cara faz assim, ó, geralmente o band leader, ou o cara que que solou o tema, ele faz assim, ó. Ou seja, acabou o impro, volta pro tema para encerrar a música. E isso o cara usa quando tem algum cara que tá ali se excedendo e já tá ele tá lá, ele não tá mais improvisando sobre o tema, ele tá exibindo conhecimento à toa, igual um palestrante que quer falar difícil. Sim. Existe esse sinal, o cara só olha para os outros e fica, ó. A hora que acabar aquele chorus ali, todo mundo já sai tocando o tema que o cara já cai de escanteio. Então existe sim, só, é claro que existe. Porque a música nada mais é do que uma tradução dos nossos comportamentos. Então tem o generoso, tem o fominha, tem o exibicionista, tem o inseguro. E você é um cara... Como você se consideraria nesse... democrático ali na banda? Tem que perguntar para meus amigos, né? O que falam de você? Cara, eu a essa altura, eu sempre tive uma índole de ser muito difícil, de ser o cara que dirige. Ser diretor de publicidade também, não é? Faz de programa, tudo. Existe um equívoco, porque quando você é o cara que dirige, porque na maior parte dos projetos que eu toquei, eu quem tinha essa coisa de dirigir. Um homem de frente. Que tem o nome band leader, mas não é... Cara, quando o cara é líder, não é ele que manda. Sim. Não é ele. Você é diretor de um filme de Boticário. Não é você quem manda. Quem manda... São as 15 reuniões que vocês fizeram com o cliente, que ele quer que apareça um casal gay dando sabonete de presente no dia do namorado. Você é o diretor, você é o cara que vai dar a direção para que tudo corra bem dentro do que foi combinado. Esse é o diretor. Pré-estabelecido, do briefing, das várias e várias reuniões que tiveram com a gente. Então, por exemplo, eu tenho um projeto que é o Vanda and the Youngs, onde a gente revisita os 5... Olha só, é muito nichado. Os 5 primeiros álbuns do AC/DC. Algumas músicas são versões respaldadas pela linguagem do rhythm and blues, do funk, do soul. Ou seja, tudo que eu botei de arranjo ali, primeiro que não fui eu que inventei, eu peguei de algum disco do James Brown, eu peguei de algum disco do Al Jarreau e trouxe porque cabia na quadratura de uma música do AC/DC. Então não sou eu que mando. Então é isso. Então você me perguntou quem que eu sou? Eu sei, cara, eu sou o cara que dirige. Então o diretor, ele às vezes toma a fama, por isso que você tem que saber sempre como solicitar as coisas. E eu confesso que eu ainda estou aprendendo. Eu apanho muito por isso socialmente, né? Mas cada vez aprendendo mais. Apanho, porque depois que você acha que você ouve dos seus próprios companheiros, às vezes, que a história não dá espaço, ou dá espaço. Eu falo, cara, mas não sou eu, é o projeto. Ficou muito claro no primeiro encontro que esse projeto se trata desse assunto. Então, até eu estou submisso a essa direção. É louco caminho isso. das pedras. Né? É um desabafo isso, mas também é uma maneira da gente esclarecer isso cada vez mais para nós mesmos, né? Que quando você dirige, o Steven Spielberg, ele dirige, ele não manda. O Tarantino, ele dirige para tudo que já foi combinado ocorra. Fazer com que as coisas aconteçam, né? Bem. A cerimonialista de um casamento, ela não manda em nada, ela tá lá com o rádio lá só para avisar, bicho, os caras do violino tem que entrar agora, o cara tá no banheiro mijando, tem que, os brigadeiros para sair do presentinho já tá pronto, ela é a diretora, não manda nada, ela tá lá só para zelar para que tudo ocorra conforme o propósito. E você como líder, a hora que você fala assim, cara, agora improvisa, é o seu momento de brilhar. Sim. Você dá essa abertura, né? Por exemplo, esse show... E aí é a hora que o cara que você pode contar ou não, que você fala assim, pô, você queria tanto momento? E acontece isso. Esse é o seu momento. Então vou dar exemplos. Eu propositalmente, esse show do Vanda and the Youngs, essa banda que faz esse resgate dos primeiros álbuns do AC/DC, eu fiz de propósito um show onde então a gente entra, toca uma original, como foi o TNT, né, cara, que é legal pra caramba, né? Você conhece os inícios do AC/DC? Sim. Isso aí é muito Tony Hawk.
É. See me right out of the sunset, a color TV screen, out for all that I can get. Puro ritmo, if you knew what I mean. Batera. A woman to the left of me, a woman to the right. Ain't got no gun, ain't got no knife. Don't you stop no fight. Cause I'm TNT. Ela pergunta e resposta, ó. O coro faz TNT e ele I'm dynamite. Aí, TNT, I'll win the fight. E cada vez ele fala de um jeito. Na primeira vez ele TNT, cause I'm the power load. Lá na segunda vez ele faz TNT, cause I'm the power load. Ele já vai para uma oitava acima. Então, isso tem resquício do jazz, de pergunta e resposta. Mas voltando, nesse show do Venda, eu propositalmente fiz de maneira em que a gente vai revelando os potenciais de cada elemento dos músicos que estão lá no decorrer do show. Ou seja, o Guita, o Rodolfo Crepaldi, que toca pra cacete, ele não chega esmirilhando, mas tem um momento do show que é o primeiro solo foda dele, e eu falo... Eu tive que lembrá-lo durante alguns... Vai pra frente nessa hora, é o teu momento. E às vezes ele esquecia, tal. Hoje ele vai. E eu dou 2 coros pra ele. Quando ele termina, quando parece que ele acabou o solo, é de propósito, é decorado, mas eu sei que aquilo surte em aplauso. Quando parece que acabou o solo, eu falo, Rodolfo Crepaldi, chora, moleque! E aí ele vai e a galera, pá! Ou seja, é o seu momento. O Rodolfo, cada show, ele traz um elemento novo. Sim. Aí eu tenho uma questão com o colega meu que faz o baixo, que tem um momento que é dele, no final de uma música, de uma versão de TNT. Como no início ele veio, eu fiz um arranjo para ele. Só para acabar a música, eu falei, cara, por enquanto faz isso. Ele até perguntou, posso fazer qualquer coisa? Eu falei, não, qualquer coisa não, faz isso, mas vá trazendo elementos. E eu tô perguntando a ele para ainda. Ele trouxe um dia, eu falei, da onde você pegou? Pegou da linguagem? Esse não tá me parecendo. Da onde você pegou? Não soube explicar. Talvez ele tenha tentado inventar. Não se inventa em nada. Pergunta pro Tarantino. Não tem no YouTube as comparações? Tem 2 telas abertas que mostram essa cena do Django. É um filme dos anos 50. É um filme coreano, o cara trouxe uma referência de algum lugar. O Tarantino trabalhava em locadora quando era criança. Gênio, todas as referências possíveis. Gênio, essa é a palavra que eu nem gosto muito. Não é o cara que não inventa porra nenhuma. Ele tem a capacidade de observação e de compor. Roubar com arte. Claro, as pessoas acham que compor é inventado nada. O nome diz... Às vezes você tá numa loja, você tá na Elos, aí você não tá lá, você só foi comprar uma cueca, aí a menina vai pegar da sua numeração... Escolhe um cintinho para compor seu look enquanto eu vou lá em cima. Ela quer vender mais. Por que você não pega uma camiseta? Eu vou fazer um look, eu vou compor um look. Ela inventou a camiseta? Não. Inventou a calça? Pegou e inventou o sapato. A estamparia, ela pegou, não, é uma onça. É inspirada num carro dos anos 50. É assim que trabalha. E com a arte está virando isso, né? Você só compõe ali diante de todas as ferramentas disponíveis ou todos os templates que estão... E sempre foi assim. Os plugins, sei porque lá. Quando a gente faz isso, é comum a pessoa se perguntar, o plugin, o template, a referência... A Publicis trabalha com referência, mas, bicho, o Michelangelo trabalhava com referência, cara. Se olhar o peito do cara, a costela, pra você desenhar igualzinho. Só era uma pessoa ali, né? Que é óbvio, nós somos imitadores da natureza. Eu vou puxar uma aqui que eu sabia que a gente ia chegar nesse assunto, que entra sempre numa noia. Cara, então você tá dizendo que o músico não inventa melodia? O Quincy Jones falou, meu professor falou a propósito lá no meu talk show. Ele falou assim, não nos foi dado o poder de criar melodia. E isso deu um bafafá, essa fala, porque o cara, como assim? Teve um cara que, eu fui ler o perfil do cara, licenciatura em música em Brasília, eu falei, caralho, um cara que tem licenciatura em música, em faculdade, ele ficou nervoso com essa fala, ele não entendeu que as melodias já existem. Por que elas já existem? Porque existem poucos intervalos. Eu tô num dó, aqui é outro dó. Para eu ir de dó a dó, eu pulei umas notas aqui que são os semitons, né? Então eu tenho tônica quinta, tônica oitava, 1/4, 1/4, iFood, 1/4 do Ipiranga, Star Wars,
Sétima maior, eu sei o som da sétima maior, são só 12 sons. Esses sons já existem na natureza. Este movimento melódico, seja ele ascendente, do grave para o agudo, ou do agudo para o grave, ele já existe na natureza. Tá aqui. O Tiago Pellegrini, meu amigo, me mandou essa hoje. Quem que é o Baldi e quem que é o John Coltrane? Tem um cara arrastando um balde em cima de uma área de serviço de uma mesa e o balde fez um ruído. Uhum. O John Coltrane fez alguma coisa. Olha, é uma pentatônica, escala com a quarta aumentada. Sim, a gente deu nome para esse monte de coisa aqui para poder ter o mínimo de mapeamento e para poder se movimentar musicalmente. Mas esses ruídos, o trovão, a cachoeira, aquela formiga içá que canta, o bem-te-vi, esses bichos já vêm cantando há muito tempo, cara. Nós não inventamos nada. Pergunta pro Tom Jobim. Tem do Jô Soares antigo, o Jô, como é que é, Tom, ser um dos maiores compositores do mundo? Ele fala, cara, não é bem assim. Na verdade, a gente vai fazendo umas coisinhas aí, né? Imitando os passarinhos. Então, voltando àquela coisa do Tarantino, de referência, nós somos imitadores, cara. Nós somos um homo sapiens, um macaquinho, bicho, que vem caçador-coletor, que aprendeu que dava para plantar e ficar parado num lugar só. Aí ele começou a comer carne, o cérebro cresceu, aí ele começou a ter tempo. Porque ele não precisava mais correr atrás do porco-espinho para alimentar 18 membros, né, de um grupo. Aí ele começou a ter tempo para pensar, e ele começou a criar sentido. Aí inventou um monte de coisa, né? Inventou religião, inventou arte. Inventou a sarna para se coçar. Aí o cara falou, bicho, Rio Niterói, puta, de barco demora muito. Como é que a gente faz para fazer um troço que dá para passar a pé e de carro em cima? Se você botar concreto, que é uma mistura de areia com não sei o quê, ele inventou areia? Não inventou, é tudo aprimoramento e imitação. Derivações, né? E eu acho um barato isso. Sim. As pessoas ficam tristes e quando a gente chega a essa conclusão, parece que é um demérito. Não, pelo contrário, isso é a grande paleta, né, cara? É a grande ferramenta nossa, é ser esse ser. E uma dificuldade também, né? Porque assim, num mundo onde tudo já existe, como ser original, né? Então assim, mas queria fazer isso, já inventaram. Não tem problema, vamos fazer de uma outra forma, vamos dar uma outra roupagem. Uma hora vão te acusar de plágio, de alguma coisa. Agora, uma coisa nesse procedimento que você falou. Olha que engraçado, né? Como aí pode ser nas artes, pode ser na arquitetura, na gastronomia, no aprimoramento de tecnologia em qualquer coisa. É meio ridículo, né? O cara sentar e falar assim... eu acho, quando eu pensei isso com 17 anos, eu tive esse pensamento, falei, puta, mas que babaca eu querer ser isso. Peraí, eu tô sentado aqui e eu tô querendo... É muita carência, né? Peraí, eu quero ser original. Mas tudo já foi feito. Então, como que eu vou fazer para ser original? Cara, não é assim. As coisas, primeiro, elas têm que ter uma serventia. Seja uma canção, seja uma vacina... Né? Seja um fone de ouvido, esse é aberto ou isolado, ele tem um propósito, é para ficar dentro de estúdio. Esse fone, se você for na rua ouvir música, você não consegue ouvir, porque entra ruído tudo de fora. Então tudo tem um propósito. Então, cara, eu acho melhor essa coisa de inventar, você não ter a presunção de eu vou sentar para... O João Gilberto não sentou no banheiro lá da irmã dele e falou, vou inventar a bossa nova. Ele era tão fissurado em deixar aquela levada de tamborim na manga. Aí ele ficava o dia inteiro aprimorando aquilo até virar um troço. Aí tem o cara que é médico, que ele tinha uns fungos lá no pão, não sei aonde. Um dia ele largou aqueles fungos lá e ele esqueceu que ele estava incumbido de um outro negócio. Eu não sei o nome desse médico aí, desse cientista aí. Aí ele volta no outro dia, cresceu lá um troço, nasce a penicilina. E a partir disso o cara salva um monte de gente que tinha que arrancar a perna na guerra ou tinha uma gripe. Ele sentou e falou, pera, deixa eu inventar aqui um negócio para eu ganhar um prêmio. É que a gente ficou muito vaidoso com a industrialização das coisas. A gente vê o Jimmy Page ficando famoso, vê o cara ganhando o prêmio Nobel, a gente quer ganhar os prêmios, cara. E na verdade é tudo, também eu acho meio babaca, é sobre isso, né? Eu acho meio esquisito, mas... Eu lembro de uma fala, você imagina, esse aprendizado está em qualquer coisa. Estou falando pra cacete, Pode né? falar.
O meu irmão, que é de outra área, um fisioterapeuta, que adora a vida, adora artes também, ele falou, Dani, assiste o documentário do Arnold Schwarzenegger. Eu falei, é mesmo, bicho? Ele falou, assiste. Tem 3 etapas lá. Tem o fisiculturista, o ator e produtor executivo, diretor, cineasta, puta que pariu, e o político depois. Esse é o terceiro eu não vi ainda. Não vi aquela parte. Mas lá no início ele era um menino na Áustria, no início, mid-70s, ali, meio dos anos 70, que era fissurado por fisiculturismo, com um outro irmão, um pai bem rígido nessa coisa europeia ali. A mãe não entendia que esse moleque com esse monte de foto de homem pendurado no quarto, fazendo assim, me achava meio esquisito aquilo. E depois entendeu que era sério e que ele queria que realmente ele vai para os Estados Unidos. O pai dele fala, filho, você faz o que você quiser, você vai, mas saiba aprenda uma coisa na vida. Ele não falou em inglês porque é austríaco, mas no documentário, be whatever you do. Qualquer coisa que você faça. Be useful. Seja útil. Sim. Então, cara, o Gilberto Gil é útil. O Carlos, que me trouxe aqui de Uber e agora vai ser assistente de câmera ali na Cultura, porque ele faz o horário das 3 às 6, ele vai ser útil. Eu estou tentando ser útil aqui, mostrando a levada do jazz, o mínimo que eu sei. Vai ter um monte de cara que seu bico do caralho, que toca jazz do cacete. Sempre tem. Sempre tem. Entendeu? É um inútil. Esse é que é um inútil. Então eu estou falando isso porque a gente cai na cilada da vaidade. Eu também. Claro, na minha vontade interna, eu falo, pô, puta que pariu, né? 52 anos. Agora que eu comecei a gravar uns negocinhos, solto no Spotify. Mas o que você quer? O que você quer? Você quer o quê? Você também não quer ser aplaudido? Então, quem que não quer? Quem faz, não quer? Eu quero... a guitarra, esse símbolo fálico, né? Pô, eu também quero. Deixa eu aumentar o reverb aqui, pra parecer que eu tô num estádio aqui. Vamos lá. É tentador, né? Você tocar e 40 mil pessoas aplaudindo. E o ego, né? É claro que eu quero. Agora, cara, o Oasis e o cara do Coldplay, olha lá, o cara não gosta de Oasis, já achou ruim que eu falei, o cara não gosta de Coldplay. O AC/DC é tudo igual. Ele só faz isso porque ele não pensou nisso, cara. Ele tava focado em fazer a porra de algum som soar redondo. Fazer, né? O João Bosco, né? Perguntei pro João aquela pergunta que é uma merda, né? Que é, qual o seu processo de composição? E ele estava a tarde inteira com o violão ali no camarim, quando eu fiz essa entrevista com ele. Ele fica o dia inteiro fuçando. Fica experimentando e voltando. Ele falou, eu nunca sei. Ele falou, eu jamais sentei e falei, vou compor uma música. Ele falou, eu estou sempre estudando alguma coisa de alguém. E aí sai outra coisa. É sobre isso. Tem aqui umas perguntas rápidas que a galera da produção separou. A música no Brasil, a gente falou um pouco disso já. A música no Brasil é democrática ou elitista? Como é que é? A música no Brasil? A música no Brasil. Ser músico no Brasil, né? Acho que é melhor. Não, mas pode deixar a música. Pode deixar? É do jeito que está escrito? Tá escrito a música aqui. Então, você está vendo? O que é a música? A música não é só um conjunto de sinais sonoros que são signos que estão ali representando uma coisa para te causar uma sensação, seja de tristeza, de euforia, de recolhimento. A música é a música, ninguém é dono dela. Eu acho que a pergunta é, a indústria cultural de música, a indústria fonográfica, cultural de música, é elitista? Será que é essa pergunta? Porque a música não está para todo mundo. Tá. Não está para todo mundo? Se você tiver um sofá... Acho que produzir música... Talvez não esteja para todo mundo. Produzir música talvez não esteja para todo mundo. Será? Hoje em dia está um pouco mais fácil, né? Mas mesmo assim, será que tá para todo mundo? Da mesma forma que alguém que tem grana mesmo consegue produzir e ter acesso a estúdios, a instrumentos, a tudo mais. Tá, bom, perto lá dos anos 80, quando eu era moleque, puta, você tem uma merda de uma guitarra que tava muito longe de timbrar igual os caras que a gente idolatrava. Que é aquilo que a gente fala. Hoje, cara, a quantidade, eu vou falar um tipo de garoto que eu vejo que segue lá no Instagram, assim, eu vou dar um exemplo. O garoto que mora em São Gonçalo, tem 18 anos, é evangélico e aprendeu a tocar guitarra na igreja. Hoje um cara desse com R$600, ele vai ter uma guitarra que afina, com aquele chaveirinho, aquele simulador de pedal que ele pluga num fone. Os caras não tocam com ampli, mas ouve tudo no fone. Sim. E ele resolve a vida dele. Celular. Então, eu acho que melhorou bem. Neste momento, em Heliópolis, existe um prédio lá dentro, eu não lembro o nome, eu tenho um colega que trabalha no TikTok, na parte de música, e ele vai lá fazer essas visitas. Existe uma factory
dentro de Heliópolis, agora que é um prédio, que é um selo, ou são vários selos, igual nós entramos aqui agora, que tem um monte de produtora, que neste momento lá tem 50 moleque com programação, com computador, editando e produzindo esses funks, né? Sim. Que vira referência para publicidade, e você tem que imitar lá o que os caras fazem, porque eles estão fazendo. Então, elitista, que o acesso ao consumo pode ser, por exemplo, realmente, puta que pariu, né? R$1.500 para assistir, assistir um show no ar. Realmente, é elitista, né? Puta, eu vejo hoje esses shows dos medalhões, né, cara? Há alguns anos você poderia assistir o Gil num lugar menor, o Ney. Os caras descobriram que você fecha metade do Alianza ali, cara, e faz a festa, né, cara? Então hoje, pô, provavelmente nunca mais, até porque eles vão morrer, né? Eles estão bem velhinhos, provavelmente nunca mais veja o Caetano num esquema de sarau, a não ser que eu seja amigo dele, né? Sim, esteja ali na casa dele. Então tem várias questões. Agora, claro, seria cruel eu dizer que não há nada de elitista. Há um monte de coisa elitista, sim, com certeza. Mas esse acesso à produção, hoje... Porra, cara, tá quando tem fácil, amigo meu hoje que fica fazendo crowdfunding pra gravar disco, você fala, bicho... Precisa mesmo. Você tem um MacBook, um SM58, o menino do White Stripes lá, ele gravou o primeiro disco com 2 microfones, cara. Você tá brincando que você tá pedindo dinheiro pra gravar um disco. Quanto custou o primeiro disco dos Novos Baianos, cara? Um Neumann lá, você põe... É que os caras tocavam pra cacete, tocava tudo, e tava pouco se lixando pra vazamento. Né? Hoje é um problema. Vai vazar o som da guitarra, vai vazar aqui. É a mesma música que eu tô tocando aqui, não tem, pode vazar, cara. Mas dá mix depois. É foda, né, cara? Aí, ó, fica o recado pro técnico. O vazamento, hein? Ó, existe música ruim ou é só gosto pessoal? Eita, nós! Aí. Você viu isso em algum lugar? Eu falando disso? Não viu, não? Não viu? Isso que eu já falei, já prolongamos esse assunto, né? 2 vezes. Mas é rápido, pergunta rápido. Puta que pariu. Que bom que é rápido, porque aí eu vou ter que resumir um pensamento. Como é que é? Existe música ruim ou é só gosto pessoal? Gosto pessoal. Música, o que eu falei lá atrás? Que a música, ela tá aqui como um signo, um conjunto de sons que tem uma serventia. Você consegue botar uma sonata de eu não manjo de música de concerto, mas uma sonata de Beethoven, se existe isso, sonata de Beethoven, uma sonata de Mozart num baile de meninas em Belford Roxo, sábado, 11 da noite, faz sentido? Não vai agradar, né? Não vai agradar. Dá para botar um desse pancadão num baile de debutante em 1753 de uma menina, filha do Grão-Duque de Brandenburgo? Vai rolar? Não vai rolar. A música tem um propósito, tem uma serventia, ela é reflexo e ela é também proporcionadora de comportamentos. É as duas vias, né? É o cara que imita a novela ou é a novela que imita a vida? São as duas coisas. Sim. Então, dito isso, como é que você vai determinar o que é ruim ou bom? Existe para que ela serve. Para que ela serve. Então, se ela tem essa serventia, cumpriu o papel, está cumprido. Agora, você quer analisar... analisar tecnicamente. Ainda assim, você quer analisar... mas o funk carioca não tem progressão harmônica. Pior que tem umas que até tem. Não tem progressão harmônica, então ela é menos. Ela não precisa disso. Então, ela é menos por quê? Então, você está falando que um cara... Aí você vai começar... Ou então a música eletrônica, então, você vai falar que um pedreiro é menos que um engenheiro. E agora, como é que fica isso? A música eletrônica, por exemplo, que muitos criticam, né? Mas música eletrônica, isso não é música, né? Você vai falar, às vezes, com um cara mais purista, assim, um cara do jazz mesmo. Música eletrônica, você quer falar. Então tá bom. Aí você pega esse cara do jazz e você vai em... Eu não sei quando que é a escola de Frankfurt, que os caras escreviam lá, os sociólogos, os filósofos, para a escola de Frankfurt, jazz nem música é. Os caras não entendiam. O que é isso? O cara olha a partitura, tem uma folha e ele fica fazendo uma bagunça dentro daquele tema. Ele não era nem considerado música, o jazz. Pois é. E é música, é a coisa que eu mais adoro no mundo. Entendeu? Então é complicado, cara. Agora, ela pode ser reflexo de uma carência de recursos sociais? Sim, pode. Agora, ela é só um reflexo, cara. Não tem ruim e boa. Pra que serve? E isso dói. Dói porque o cara quer ouvir eu falar mal aqui, né? Do que ele espera que eu fale mal. Não vou falar. Porque eu não acho que Mamonas Assassinas é pior
do que Gilberto Gil. Pô, nem o Gil, e a memória nem afetiva, ele acha isso. A memória afetiva, cara, eu lembro dos Mamonas. Né? Ela é produção de sentido. Uhum. Produção de sentido. É uma grande ficção. Eu falo, cara, o primeiro chorus do solo do Miles em So What, no álbum Kind of Blue, o dia que a humanidade acabar, que o último Homo sapiens morrer, aquele solo não vai ter sentido nenhum. Uhum. Não vai ter sentido nenhum, porque ele só tem sentido porque a gente aprendeu a ler aquele código. Posso dar um exemplo? Pode. Eu lembrei disso. Tem 2 exemplos bacanas sobre isso, o sentido. Ela só tem sentido se você codifica. Se você tem, não é? Por exemplo, a gente vai viajar, você prefere ir para, assim, do ponto de vista de se virar com cardápio, de saber para onde vai, você prefere ir para Nova York ou para o Japão? Onde você vai ficar mais tranquilo? O Japão, diria que é muito mais desconfortável porque é uma outra cultura, outra realidade. Você vai boiar nos menus lá de restaurante, né? Não é? Não é mais confortável? É uma outra realidade, né? A música, qual que é mais confortável? Aquela que você codifica. Tem um menino, um dos alunos da Groove que estudou lá, ele me contou, é um grande guitarrista. Ele conta, um grande guitarrista, grande, mais novo que toca pra cacete, super legal. Ele conta que o primeiro dia que ele chegou na Groove, o Lave deu uma fita pra ele. Ele era um garoto de 13, 14 anos que ele ouvia Aerosmith e Megadeth, tá? Nos anos 90. Aí ele chegou na Groove e o Lave deu um cassete, falou, agora ouve isso aqui, era o Kind of Blue do Miles. Ele fala que quando ele botou no carro, ele ouvia isso aqui. Ele não codificava nada, era ele não codificava aquilo. Hoje ele não só codifica, como ele toca aquilo. Esse é um exemplo. Então ele teve que aprender a codificar. Puta, tem um outro, cara, que eu pensei. Ai, cacete, eu lembrei hoje disso, do cara codificar. Depois a gente lembra, vambora. Cara, tem um curtograma aqui que eu faço com os convidados, que é o quê? Curtograma é um exercício de autoconhecimento no qual eu ainda quero lembrar aquilo. No qual a gente vai classificando, né? Tá. Então, de um lado a gente coloca coisas que gosta e do outro coisas que não gosta. Eu te pergunto hoje. É um quadro? É um quadro. Depois você edita e põe as respostas de todo mundo, assim, do caralho. Então, assim, hoje, o que você gosta e faz com frequência, seja o que for, lado pessoal, profissional, gosta e faz. O que eu gosto e faço. Com frequência e com amor. Buscar minha filha a pé na escola. Eu falo, isso é vida de milionário. Outra coisa, o trio que eu tô tocando. Os meninos estão super dentro da parada e eu tenho prazer, eu tô compondo. Finalmente eu me dei esse prazer de saber que eu posso fazer esse feijãozinho original, né? Demais. Então isso, que eu faço e gosto. Essas duas coisas. E que você gosta e não faz. Que eu gosto e não faço? Atuar num longa, fazer cara de mal. Eu já avisei o Hugo Prata 2 vezes. Ele me botou no filme da Elis. Ah, é? Me botou no Você do Chitão. Tá no filme da Elis? Eu sou o Guita no final ali. Né? Mas só falta o lapela. Agora eu quero cena falada. Eu queria muito. Eu estudei um tempinho no Antunes. Bate aí, eu tenho um bichinho. Achei que era uma baba. Eu estudei um pouquinho de teatro no Antunes, muito pouquinho. E eu tenho esse desejo, por exemplo. Abrir a voz, um texto falado num longa. Eu trouxe o Jimmy aqui, Jimmy London. E ele atua pra caramba. Já viu alguma coisa dele? Séries da Globo. Jimmy London? Eu não tô lembrando. Roqueirão. Era do Matanza. Do Matanza. O Jimmy, sim, claro. Eu não sabia o London. O Jimmy do Matanza. Brabo. Que legal. Isso é uma coisa que eu gosto e não faço. Ainda. E que você não gosta e faz por obrigação. Que eu não gosto e faço. Tô bem de vida aí. Tô fazendo que eu não gosto e faço. Tem uma coisa que eu não gosto e não faço, que eu devia fazer mais, foi falar pra minha mulher lavar a louça, né? Podia lavar mais a loucinha. Que eu não gosto e faço. Quem é da área de arte, muitas vezes coisas burocráticas, né? Talvez, não sei. Cara, eu fiz tanto isso de passar orçamento, de separar o Rider Tech, que eu não choro mais para fazer, não. Eu gostaria de poder delegar para alguém. Eu gostaria, não é que eu não goste, se eu pudesse, é que eu já deleguei e não deu certo ainda, cara. Porque eu falo, se o cara que eu deleguei não é mais rápido do que eu, não serve, né, cara? Então, no momento eu tô sem essa pessoa. Tem um cara ali que faz as coisas de Sesc, Blue Note pra mim, mas nesse momento eu tô fazendo isso, eu não gosto muito. Uma coisa que eu não gosto e faço, eu acho uma pena, cara. Isso é um defeito da humanidade, e aqui no Brasil isso é muito sério, que é você ter que reivindicar para atravessar uma rua, que o sinal tá aberto pro pedestre. Eu acho isso, assim, é uma calamidade pública.
a gente não percebe. Você não consegue de uma esquina a outra sem ter que reivindicar a sua passagem. Isso é um grave defeito da sociedade brasileira. Talvez não aconteça no Japão isso. Cara, não acontece no Chile, Uhum. numa cidade pequena, nem em Santiago. Assim, constrangedor. Eu falei, cara, você põe o pé na rua, os caras param. Aqui, realmente, é uma coisa que eu não gosto e eu tenho que fazer. Eu acho muito triste eu ter que me estressar para reivindicar uma travessia numa rua. Isso é um defeito que não se fala, assim, deveria ser falado mais. E que você não gosta e não faz, nem por obrigação. Eu deveria lavar mais louça em casa. A louça, eu tenho um trauma que minha mãe, quando eu era pequeno, tinha 5 filhos, e ela botava nós, falava, eu ficava bravinho, eu guardei essa mágoa, assim, é ridículo, né? Seu mimado. Igual o cérebro é poderoso, né? Eu guardei isso como uma raiva, eu tenho uma raiva de lavar louça, velho. Eu tenho uma raiva. Desconfortável, né? Não tem enquanto como dizer. estivermos vivos, haverá louça, né? É isso, né? É bonitinho. Se come, falar tem isso. louça, né? É bonitinho falar isso, né? Deve ter um monte de gente que também é assim, só não admite. A gente tem também uma playlist no Spotify que a gente alimenta com uma música de cada convidado. Então, qual seria a música que te traz aí uma lembrança, uma memória afetiva, a música da sua vida pra gente colocar lá? It's a Long Way to the Top, If You Wanna Rock and Roll. É uma música do álbum, no Brasil saiu pelo High Voltage do AC/DC, mas é uma música originalmente do álbum TNT. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. É o ícone da escola de rock, né? E porque essa letra, ela fala do que significa o perrengue que é ter um grupo, não é só uma banda de rock, ter um conjunto musical e sair pela estrada. Ela fala disso. Driving down the highway, going to a show, stopping on the byway, parando no acostamento, playing rock and roll, getting robbed, getting stoned, getting beat up, broken boned, getting had. Aí a letra eu achava que era getting took, de ser tocado. E o amigo me falou que getting tooth. Sabe o que é tooth? Não. É quando a mina vai fazer o boquete e morde o getting tooth. Acho que proibiram a letra. Getting had, getting tooth. Toma uma dentada. I tell you folks, it's harder than it looks. É mais difícil do que você pensa. But you know, it's a long way to the top if you want. É um longo caminho para o topo se você quer rock and roll. É a letra da minha vida. Eu amo essa música e a letra. E sabe o que é engraçado? As minhas filhas amam essa música por um outro caminho, que é o filme do Jack Black. Escola de Rock. School of Rock. Que, cara, impactou muito, porque eu gosto muito. Elas têm quantos anos? As duas de 11 principal. A de 16 também. A de 16 também pegou. A de 16 também. Então, ontem, levando elas na escola, elas falaram, nossa, que vontade de assistir Escola de Rock. E assim, tipo, pegou uma outra geração, né? Pra caralho. E por quê? Porque tem arquétipos, cara. Eu vou me estender, né? Você tá fazendo a pergunta do Tom. Ele tem pergunta e resposta. Getting robbed, e o Angus. Getting stoned. Getting beat up. Broken bone. Getting had. Getting took. I tell you folks, it's harder than it looks. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Você viu que cada pergunta tem um solinho diferente? É o jazz, velho. Pergunta e resposta. Eles beberam da fonte. É muito bom. Caralho, Escola do Rock, quando passou, eu fui no cinema em real time, quando passou... Foi em 2003, né? Foi 2003? Arrepia. Eu tive que esperar todo mundo sair. Eu tive uma crise de choro naquele filme. De choro, de sussurrar, de alegria, de emoção. Eu esperei todo mundo sair para poder ser. Era um marmanjo em prantos, cara. E te falar que eu não ouvia muito rock ali. Você falou. Do 2003 ali comecei. Era uma época que eu, na faculdade, por influência de amigos, eu comecei a ouvir mais rock. E por influência da minha esposa, que eu tô com ela até hoje. E eu sei que na ZL tem essa cena do pagode, do samba e do pagode 90, por causa de amigos que moravam que tocavam. Era muito forte. Um garoto que era irmão de uma amiga minha, o Rodrigão, tocava. E era isso, cara. Eu falei, eram os boys da ZL, eu não tô falando que é boy de boy. Os boys da ZL, os moleques da ZL que tocavam isso canto, aí. Não era a cena que eu acompanhava, mas eu sei que ela existiu fortemente, Bastante. né?
Cara, demais, velho. Muito obrigado pelo papo. Obrigado você, Bom demais. É sempre aquela coisa, a gente joga esse futebol aqui, é o improviso, né? Lógico. Aí a gente sai agora, você sai, se arrepende, né? Você sai com a sensação assim, puta que pariu, será que eu falei demais? Será que eu falei alguma merda? E depois... É sempre assim, puta, tinha mais coisa pra perguntar. É que assim, eu gosto de estudar, cara, eu crio perguntas a aqui. A Louise falou pra mim, pô, ele lê, ele assiste as paradas do convidado. Pra 3 episódios daria pra Cara, fazer. é um prazer te conhecer. Obrigado. E essa luta aqui, cara, do audiovisual, é a luta da música, é a luta da arquitetura, das artes plásticas, é uma coisa educativa. Eu falo, cara, cada filme que você fizer, de cigarro não tem mais, ainda bem, mas um filme de perfume, um filme que seja de uma caminhonete, cara, é espaço para educar, para formar as pessoas. O recado tá lá. Você vai dar o recado na trilha, no slogan. As empresas já entenderam isso, né? Sim, que é uma queimação de filme, só vender o produto, né? Estamos aí para educar, né? Deixa suas redes para quem não te segue ainda. Como encontrar? Fala do seu podcast. Tá, é tudo Daniel Daiben, né? @Daniel Daiben com M de Maria no Instagram. Tem no YouTube, mesma coisa, Daniel Daiben. TikTok, eu só replico o que tem no Instagram. O nosso talk show, a gente gravou uma primeira temporada com 6 episódios. É um talk show, é isso aqui, mas eu só topei fazer essa ideia toda. Por que você não faz o talk show? Por que você não faz igual você fazia na rádio? Não, porque eu já fui um parlador, né? Ficar falando. Eu só faria se pudesse ter a banda junto. Quando a gente conseguiu esse formato, a gente fechou, gravou uma primeira temporada de 6 e agora estamos na caça. Quantas diárias você fez ali para gravar 6? Não, uma para cada, é real time. Uma diária, né? Você fez 6? Não, imagina. Uma diária para cada... Ah, tá. Calhava cada convidado... Quem foi? Vanessa Moreno, Lobão... Seu mestre, né? O meu mestre, o Rodrigo Suricato, do Barão... E assim por diante, tem uma lista enorme, tem os meninos esses que eu quero muito conversar, já estão agendados. Agora nós estamos naquela segunda etapa da viabilidade comercial, porque primeiro nós fizemos... Não é simples, né? Fazer com banda é... Fizemos, não só por isso, toda a viabilidade. Fizemos na raça, né? Você sabe disso. Sim, né? É patrocínio, né? Agora vem a hora. Exatamente. E você sabe que a grana pulverizou. Sim. Pulverizou, virou uma mendicância total, né, cara? Esse planeta, assim, não dá para você fazer um podcast em troca do 3 camisetas. Camiseta que não amassa. O cara dando mentira. Não fala mal da Insider. Não tô falando mal. Você tem Insider aqui? Tem. Então é legal pra caramba. Nesse episódio não teve especificamente. Mas o que eu tô dizendo, esse é um privilégio hoje, por exemplo, uma marca dessa, eles viraram um ícone, né? Eles representam os podcasts, cara. Sim. Você fala uma camiseta dessa, você já... eles criaram um link, né? Criaram entre marcas, mas o que eu estou dizendo é que não dá só isso, né? Sim. A gente sabe. Você fazer uma novela de época da Record lá, quanto que é uma diária de 800 mil reais ou para mais 1 milhão? Depende da produção, vai isso. Fácil. Então é isso. Né? O que eu estou falando é isso, que pulverizou. É que antigamente a verba era concentrada. A verba era concentrada na TV aberta, era na Globo, não era 85% das verbas destinadas para publicidade, era Globo. O restante era para outdoor, rádio, jornal. E agora pulverizou e cadê? Que bom, né? Tira a hegemonia, né? Exatamente. É bom. Obrigado. Obrigado bom você. Demais. E obrigado a você que está aqui até agora. Gostou? Deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Valeu. Valeu.